Olá, eu sou Galeno Amorim, fundador do Observatório da Leitura. Quero contar um pouco dessa história encantadora e compartilhar com você. Eu queria ser autor de livros, escrever literatura infantil, depois escrever literatura adulta, escrever biografias. Eu era jornalista e fazia todo sentido isso na minha vida. Eu diria que era um sonho da vida inteira. De repente, eu comecei a editar livros. E um dia, depois de ter vendido uma edição inteira para um determinado cliente, eu acabei levando um tropeção. E daí que surgiu a história da fundação que nós montamos naquele início, no final dos anos 1990. Eram os livros que eu tinha vendido para uma determinada prefeitura e quase um ano depois dessa venda, esses livros continuavam lá. E naquele momento eu comecei a perceber que mais importante ainda que escrever ou que publicar livros, editar livros, vender livros, na verdade era um ato que vinha depois, que era a apropriação do conteúdo daquele livro que estava ali à disposição. E que sem essa movimentação de apropriação do conteúdo, nada acontece. Quando alguém abre um livro, é tocado e tem a percepção e tem a liberação de sentimentos, aquilo pode ser mágico, aquilo pode ser transformador. Mas para isso é preciso com que a leitura chegue até a pessoa que dela precisa. E foi numa história surreal que eu descobri que mais importante que escrever e publicar livros era fazer chegar até essas pessoas. Daí, para criar uma área dentro de uma pequena editora, na época chamada Editora Palavra Mágica, foi um passo muito curto, mas muito profundo, que atingiu grandes proporções na vida de muita gente. Uma das histórias mais impactantes e que demonstram o papel, a força, a vitalidade do Observatório da Leitura, eu vivenciei um dia, muito sem querer, eu fui acompanhar algumas visitas até um determinado presídio. E de repente levantou a mão no final da conversa um moço franzino, muito jovem, sorridente, e que me contou a história dele. Ele estava ali porque fora condenado por assalto à mão armada, por tráfico de drogas, e ele me contou que sem querer caiu na mão dele um livro que nós publicamos uma vez, chamado Carrasco de Goleiros, a biografia do ex-jogador Ronaldo Fenômeno. E aquele menino que não gostava de ler, que tinha fugido da escola para entrar no mundo do crime, de repente percebeu naquele momento que tinha perspectiva, que ele podia ser outra coisa na vida. Leu, a princípio, meio contrariado, o primeiro livro, folheou, viu a capa, chegou até o final daquela obra, abriu outros livros, conheceu outros autores, entrou para a faculdade enquanto cumpria a pena e de repente estava prestes a sair. Esse menino saiu, veio para a rua, se formou advogado na universidade, hoje mora em Portugal e graças àquilo que foi uma transformação na vida dele, ele acabaria por se tornar inclusive membro do conselho da fundação do Observatório da Leitura. O projeto de levar livros, leitura e transformação ao sistema prisional brasileiro, que já atingiu um grande número de pessoas em vários estados brasileiros, levando formação, é chamado Clube de Leitura no Cárcere, e o que vem junto, que é a Jornada da Leitura no Cárcere, espelham bem esse papel transformador do Observatório da Leitura. À medida que ele mexe, altera, transforma para melhor a vida de pessoas e, nesse caso, ainda ajuda a reduzir a pena. Cada livro lido reduz em 4 dias a pena. Então, são transformações em todos os sentidos, mas principalmente na abertura de perspectivas para voltar para uma vida saudável fora da penitenciária. O Observatório da Leitura, ele quer continuar abrindo as mentes e os corações para promover transformação, para promover abertura para novos horizontes na vida das pessoas. Ou seja, fazer com que o livro seja aproveitado em sua plenitude, em seus vários papéis, em suas várias finalidades. O livro transforma,
O livro dá mais vocabulário, amplia o universo cultural, traz perspectivas e, inclusive, cura as pessoas. Na medida em que as pessoas passam a ter novas perspectivas, esperanças, caminhos, possibilidades, oportunidades, a leitura verdadeiramente promove essa abertura de novos horizontes. O leitor que lê literatura, que tem uma prática constante de acesso e de relacionamento com os livros, ele é capaz de ser mais cidadão, de enxergar o outro, de enxergar diferente a si próprio e, com isso, enxergar o mundo com os outros olhos. E aquilo que não lhe satisfaz nesse mundo, ele pode mudar com as próprias mãos, com os sonhos, com as expectativas, com a sua força de vontade, amparada pelas histórias e vivências de outras pessoas.